Olá, empresários e empresárias de Palmas e de todo o nosso Tocantins, tudo bem? Chegando aqui no YouTube da ACIPA com mais uma edição do nosso ACIPAcast, o podcast preferido dos empresários tocantinenses. Chega pra cá, arrocha bonitinho, porque hoje o papo é dos bons. O nosso papo hoje, ele vem lá ali de cima, mais necessariamente da região do Bico do Papagaio, essa região que impulsiona o Tocantins, uma região formada por gente trabalhadora, por gente forte, por mulheres fortes. E hoje nós vamos contar a história de uma dessas mulheres, né? Quero dedicar esse programa a todas as mulheres da região do Bico do Papagaio, as quebradeiras de coco, a todas as mulheres que fazem essa região acontecer. Até me emocionei aqui. E vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre associativismo na região do extremo norte do Tocantins. E para conversar comigo, para bater um papo, para falar um pouco sobre a importância da criação e do fortalecimento das associações comerciais na região, eu tenho aqui uma biquense legítima, raiz, como a gente diz, né? Ela que nasceu lá em Sampaio, é formada em Ciências Contábeis, mas também atua aí como consultora do Sebrae, é fundadora e presidente da Associação Comercial e Industrial lá de Sampaio. Um abraço para Sampaio. Chega para cá, Mara Miranda. Bem-vinda, Mara, bem-vinda. Bom dia, Maju. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse podcast da ACIPA. A ACIPA, para mim, é uma referência, né? E nós, lá do Bico do Papagaio, a gente se inspira muito no trabalho que a ACIPA vem prestando aí para toda a comunidade. Que bom. E a ACIPA se inspira muito na força do empreendedorismo lá da região do Bico. Nós já fizemos uma caravana lá em Sampaio, na associação que você preside, né? E foi assim uma experiência para todos nós daqui da ACIPA, presidente, todos nós, assim, uma experiência muito forte. E para começar, Amara, eu quero primeiro que você nos diga, nos conte, conte-nos tudo, não esconda nada. Quem é a biquense Mara Miranda? Bom, a Mara Miranda, acima de tudo, é esposa, é mãe, é empreendedora, né? Sou contadora de formação, como você já falou, consultora do Sebrae Tocantins e do Sebrae Pará desde 2014, nas áreas exatamente de políticas públicas, associativismo e cooperativismo, empreendedorismo. E eu amo lidar com pessoas, né? Eu acredito que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Atualmente estou no mestrado do Profinit, da UFT, que é Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, algo que eu já trabalho. Que legal. Né? E, para mim, estar à frente como sócia fundadora da ACIASA é uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa deixar o nosso legado enquanto diretoria e fazer com que as pessoas acreditem no poder do associativismo. Eu acho que esse é o grande papel nosso enquanto diretora, né? Deixar esse legado e que as pessoas, não por morar no Bico do Papagaio, não por morar em Sampaio, que é uma cidadezinha pequena, mas que elas precisam entender o poder que o associativismo pode nos proporcionar. Né? Muito bem, Mara, nós estivemos lá e vimos que a CIASA, né, a associação, ela tem uma diretoria formada por maioria de mulheres, é isso, né? 100% mulheres. 100% mulheres, algo inédito e muito bom. E quero que você conte para a gente, traga para a gente aqui, como é que foi a experiência de conseguir mobilizar essas mulheres e os empresários da cidade para montar uma associação. Quais foram os principais desafios? Pronto. Então, o desejo da CIASA nasceu em 2017 ainda, quando eu estive na vereança no município, né? Fui vereadora por um mandato, e aí uma das bandeiras que estava no meu plano de governo era a criação da Associação Comercial de Sampaio. E aí, desde 2017, a gente vem tentando mobilizar, e aí nós fizemos um evento para empreendedoras em Sampaio, um encontro de mulheres empreendedoras. E aí tomou forma e proporção, e esse encontro foi realizado através da Sala do Empreendedor de Sampaio, em parceria com o Sebrae. Que legal. E aí, através desse encontro, a gente já mobilizou a nossa primeira reunião, e aí só participou mulheres, mas a gente convidou todos os empresários, porém só compareceu as mulheres. E aí a gente formou a nossa diretoria com as mulheres. Não que os homens estão fora, né, da nossa associação. Sempre tem, mas as mulheres estão ali na frente da diretoria. São protagonistas. Somos protagonistas e está dando muito certo. A nossa diretoria é bem engajada, bem participativa e está dando certo. Muito bem, Mara.
Como é hoje empreender na região do Bico do Papagaio, que a gente sabe que tem um potencial turístico muito grande, que tem uma importância grande para o Tocantins, mas que tem muitos desafios sociais e estruturais ainda, né? Como é ser empreendedora na região do Bico do Papagaio? O maior desafio de empreender no Bico do Papagaio ainda é o assistencialismo. Olha só. Né? O assistencialismo, quase todas as cidades do Bico do Papagaio são cidades ribeirinhas, e aí eles têm aquele benefício do governo que é o auxílio pesca, e isso acaba dificultando com que os empresários regularizem a situação dos seus funcionários. Né? Isso é um grande desafio que nós do Bico do Papagaio ainda temos para superar, né? Porém, o Bico do Papagaio é uma terra fantástica, o turismo é muito pujante, nós temos as praias, as melhores praias do estado estão no Bico do Papagaio, inclusive em Sampaio. É lindo. Nós lá, né? temos a nossa praia, Praia da Amizade, tem 12 quilômetros de extensão de areia. Então, ela não perde em nenhuma praia em extensão natural, né? Ela perde para as outras praias na estrutura física. Mas na expansão natural ela não perde para nenhuma delas. E aí a gente tem como oportunidade para o Bico Augustinópolis. Augustinópolis a gente fala que é a princesinha do Bico, né? Ela é uma cidade que ela está ali bem centralizada com as demais cidades, está no centro, aí vem Axixá, Buriti, Sampaio, Praia Norte. Então ela está ali no centro. E hoje ela é a menor cidade do país com curso de medicina público, gratuito, através da Unitins. Né? Augustinópolis é a principal bacia leiteira do estado, está em Augustinópolis também. Aí, partindo ali para a Praia Norte, nós já temos o Ecoporto, que vai aí levar o Bico do Papagaio para o mundo, né? Então, é uma região riquíssima, né? O Bico do Papagaio, para quem não sabe, é composto por 25 cidades que compõem essa região do Bico do Papagaio. E no Bico do Papagaio nós temos mais de 10.400 pequenos negócios formalizados. Olha só, muita né? gente. Então, é um número gigantesco de empreendedores que estão ali dando o seu melhor nas condições que têm, mas buscando sempre esse lado empreendedor. E falar em empreendedor, Mara, na região do Bico do Papagaio, é delicado, porque a gente tem, como você acabou de falar, uma estrutura social muito ligada às prefeituras. Então, assim, por vezes, em alguns municípios, a prefeitura é o maior gerador de emprego, infelizmente ainda. Né? E aí, quando você traz esse potencial do turismo e esses outros potenciais econômicos que a região tem, como o Ecoporto e tal, você acredita que o potencial de desenvolvimento do Bico ainda não está sendo enxergado como merece? Acredito piamente que o potencial do Bico do Papagaio ainda não foi vislumbrado. E o que precisa fazer lá no Bico do Papagaio? Assim como começou no Jalapão, né? Então, lá precisa criar uma rota turística interligada do Bico do Papagaio, não uma rota turística individual de uma cidade. Mas, por exemplo, a gente vai formalizar essa rota turística do Bico do Papagaio. O que tem em Axixá? Axixá tem a Serra do Estrondo, né? Em Itaguatins nós temos a Cachoeira de Santo Antônio, que é no meio do rio. Aí você vem para Sampaio, tem a Praia da Amizade, tem o balneário Tira-Ressaca, que é um balneário com água gelada. Aí você vai para São Bento, tem cachoeiras também, Angico tem cachoeiras. Então, assim, o potencial turístico do Bico do Papagaio é algo gigantesco, que ainda não foi vislumbrado por grandes empresas, indústria que possam vir se instalar no Bico para poder fomentar todo esse potencial que o Bico tem. Mara, você falou em cerca de 10 mil pequenos negócios na região do Bico do Papagaio, ali compreendendo os 25 municípios. Quais são, na sua visão, você que trabalha voltado a essa área, as principais necessidades hoje desses pequenos negócios na região? A maior necessidade hoje dos pequenos negócios é a questão do fomento ao crédito, né? Que algumas empresas ainda perecem nesse setor. De repente, o empreendedor tem uma ideia inovadora, mas ainda falta recursos financeiros para que ele possa, de fato, empreender naquilo que ele tanto almeja. Né? A qualificação da mão de obra também é um grande gargalo que nós temos lá. Olha só. De repente, a gente tem um funcionário, capacita ele e aí ele não permanece muito tempo. E tem também a restrição da carteira de trabalho, que eles não querem deixar que a gente assine essa carteira
para poder não perder esse benefício assistencialista. Olha só, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque 10 mil é um número muito grande, né? Sim. Precisa de uma política de fomento, de atração e de fortalecimento desses negócios. E aí que entra o associativismo, né? Exatamente. Tivemos uma caravana lá, foi bacana, em Sampaio. Que herança e que legado que a caravana deixou lá para Sampaio, na sua visão, Mara? Deu para dar uma animada lá na galera? Deu para inspirar? Sim, a vinda da caravana ACIPA em Sampaio foi, eu digo que o motor, né? Nós estávamos ali iniciando e as palestras que foram ministradas ali, tanto da Rainha do Crédito, que ela deu um despertar ali de pequenas atitudes e ações que os empreendedores possam fazer para estar aumentando esse crédito, né, junto às instituições financeiras. E eu acho que o principal legado deixado pela CIPA lá é não desistir do poder do associativismo, né? E acreditar nas pessoas, que eu acho que isso é uma marca forte que a CIPA carrega, né? Então, essa aproximação com os empresários, essa aproximação com as pessoas é que vai fazer com que o associativismo de fato aconteça e saia do papel. E falando em essa união de pessoas, associativismo, a CIPA, junto com a Associação de Sampaio, estão organizando aí um outro momento, dessa vez regional, que vai mobilizar outras associações do Bico Papagaio, inclusive algumas que estão aí no nascedouro e que vão ganhar um impulso lá, né? Que é dia 30, caravana, a CIPA, lá em Augustinópolis, na região. Mara, o que a gente pode esperar de um evento onde a gente consegue mobilizar várias associações, onde a gente consegue fazer com que o associativismo fale mais alto no coração daqueles empreendedores? O que esperar desse evento? Então, nós esperamos que todas as associações ali do Bico do Papagaio participem desse momento, que vai ser um momento de troca, de network, e principalmente para que a gente possa deixar a mensagem do associativismo para as cidades que ainda não têm associação. Nós somos 25 cidades no Bico do Papagaio e nós só temos 7 associações comerciais. Nossa, muito pouco. É um número muito pequeno. E o que a gente percebe? Que as cidades que não têm associação comercial ainda implantada é exatamente por falta de conhecimento, por falta de informação, e é isso que a caravana ACIPA vai proporcionar durante esse encontro, né? Para mobilizar e motivar para que essas cidades também tenham as suas associações, porque se a cidade tiver a associação comercial implementada ali no seu município, vai fortalecer as compras dentro do município. Então, a gente convidou algumas cidades chaves exatamente para fazer essa ponte, né, colocando também a Federação das Associações Comerciais como suporte para que essas outras cidades também tem as suas associações. A gente vai falar sobre a premiação, que agora sou daqui, compro no Tocantins, que a gente vai conseguir realizar agora no mês de julho, todas as associações. E isso vai ser para impulsionar que as outras cidades também se adequem e também constituam as suas associações nos seus municípios. Muito bacana, com certeza, esse movimento de união, de fortalecimento das associações e de apoio às que querem serem criadas, né, é importante para impulsionar ali a região, né? Mas, Mário, eu queria te fazer uma outra pergunta. Nós estivemos lá em Sampaio e foi muito bom ver a união de vocês, o cooperativismo da associação. Vocês têm 100% de mulheres, mas é muito raro isso acontecer em outras associações. Sim. Queria que você dissesse para a gente como é ser empresária no Bico e mulher, e qual que é o papel que as mulheres empresárias do Bico precisam assumir para terem também esse mesmo protagonista em Sampaio no associativismo. Eu acredito que o maior desafio é exatamente esse de se posicionar, né? Muito bom. As mulheres do Bico, não somente do Bico, mas de todo o estado, elas têm um potencial gigantesco. Porque nós mulheres, não desmerecendo os homens, mas a gente tem mais essa empatia, essa união, né? E isso faz total diferença para quem está à frente ali do associativismo. E eu acho que o que precisa nas mulheres do Bico do Papagaio para que elas realmente, de fato, vistam essa roupa, essa camisa do empoderamento feminino, é elas se desafiarem, né? Porque potencial gigantesco todas já têm. Então, é se desafiarem e se capacitarem para dar o seu melhor.
Nossa, muito bom. Você é muito inspiradora na sua fala. Não por acaso a gente tem as mulheres lá tão mobilizadas. Queria te parabenizá-la mais uma vez. A gente precisa valorizar o empreendedorismo feminino. Aqui na CIPA a gente tem essa política. Tem o SEMEC, com a diretora Esli, tem a Rainha do Crédito, tantas outras aí. E quando a gente fala em Bico do Papagaio, a gente está falando em maioria das cidades do interior. Sim. Você que trabalha como consultora do Sebrae também tem essa vivência direta e diária. Como é que você acha que é possível incentivar não só as mulheres, mas os jovens, e principalmente os empreendedores, a sonharem e realizarem esses sonhos, mesmo estando em cidades do interior? Porque, por vezes, a pessoa fala assim, mas eu moro lá em Sampaio. A pessoa, às vezes, não tem aquela mentalidade de que o lugar não é uma limitação. Como é que você acha que é possível incentivar e estimular jovens a entrarem para o empreendedorismo e também serem donos dos seus próprios negócios, mesmo estando em cidades pequenas? Eu acredito que o que falta são políticas públicas voltadas para o empreendedorismo. O Sebrae mesmo tem um programa que é Jovens Empreendedores Pequenos Passos. Isso é levar a educação empreendedora para dentro das escolas. Eu acredito que esse é o primeiro passo. A gente colocar o empreendedorismo dentro das escolas. Concordo. Não, meu filho vai crescer, vai fazer uma faculdade de Direito e vai fazer um concurso público. Não, ele pode empreender. Por que não estimular para que ele possa ser um empreendedor? Verdade. Né? Então, o que falta são políticas públicas voltadas para isso. Falta incentivos do município também para que fomente esse empreendedorismo dentro das escolas, para os jovens. Hoje, por exemplo, em Sampaio, um aluno finaliza ali o ensino médio, qual o direcionamento que ele tem? E se a gente fizesse, por exemplo, uma capacitação técnica, desse uma capacitação técnica para aquele jovem, e após essa capacitação técnica a gente fizesse ali uma mentoria sobre empreendedorismo, como que ele fosse empreender ali no primeiro ano de vida dele, né? Então isso eu acredito que iria estimular para que esse empreendedorismo acontecesse, né? Eu sou uma empreendedora, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Qual que é a área que você atua, Mara? Nessa área de consultoria também, né? Nós temos uma padaria, né? Eu costumo dizer que eu sou multiempreendedora. Que legal. Nós temos a empresa de consultoria, que é credenciada ao Sebrae Tocantins, e também a gente tem um escritório físico de contabilidade. Que legal. Nós temos uma panificadora. Verdade, multi mesmo. E também nós temos a Braslig, que é uma operadora de telefonia móvel. Que legal. Do meu esposo, que eu também sou sócia, né? Sim, empresa familiar. Então, assim, a gente sempre tem essa vertente aí para o empreendedorismo. Eu, quando tinha 10 anos de idade, eu colocava uma banquinha de balinha na porta de casa e começava a vender. Então, o empreendedorismo já estava nas minhas veias. Está na veia, né? Mesmo, verdade. Então, eu acredito muito nisso, que eu acho que o poder público ele precisa incentivar o empreendedorismo em suas cidades. Tirar o assistencialismo de dentro da prefeitura. Então, hoje, se um município tem 200 beneficiários do Bolsa Família, por que não trabalhar uma política pública para que aquelas 200 famílias se tornem empreendedoras dentro do município? Elas irão deixar o assistencialismo e irão estar contribuindo com o município também, porque elas irão pagar os seus tributos. Então, eu acredito que a primeira forma de desmistificar isso é criar políticas públicas municipais para incentivar o empreendedorismo dentro do município. Tanto para jovens, mulheres, crianças. Eu acho que se a gente começar com as crianças, quando chegar na fase adulta, eles já são empreendedores preparados. Muito bem. Mara, você disse que se inspira muito na CIPA, no trabalho do presidente Justo, de toda a diretoria. O que vocês estão planejando para a CIASA nos próximos meses? Que tipos de ações, projetos? O que já tem de encaminhado aí para a associação lá de Sampaio? Então, quando nós iniciamos a nossa trajetória, vou falar um pouquinho sobre o meu relacionamento com o Joseph. Fica à vontade. Né? Então, quando nós iniciamos a nossa trajetória, eu já comecei a seguir algumas associações comerciais e a CIPA foi uma das primeiras, né? E eu vi o trabalho prestado pela CIPA. E aí, no grupo de presidentes, eu mandei uma mensagem para o Joseph. E, de imediato, ele me respondeu: posso te ligar, presidente? E, de imediato, ele me ligou e aí surgiu uma amizade. Né? Legal. E aí, através dessa amizade, a gente conseguiu levar a caravana CIPA para dar esse impulsionamento do associativismo.
Hoje nós estamos com o projeto da primeira FENESAMP, que é a primeira Feira de Negócios de Sampaio. Que legal. Prontos para apresentar para a Secretaria de Indústria e Comércio. E quem nos auxiliou para escrever esse projeto foi o Joseph. Né? Ele me passou o modelo que vocês utilizaram da ACIPA para que a gente pudesse elaborar o nosso projeto. Então, assim, nós, enquanto mestrandas da UFT, do Profinit, a gente desenvolveu um trabalho, o nosso professor nos desafiou a fazer uma conexão entre empresários e universidade. E, de imediato, a gente lembrou do Joseph. E a gente procurou ele aqui e ele abriu as portas da ACIPA. A gente executou esse evento maravilhoso, onde a gente trouxe a FAPTO, a gente trouxe o SEBRAE, a gente trouxe a UFT e os empresários para fazer essa conexão. Então, assim, o que o Joseph faz por nós, esse trabalho humanizado é algo que eu quero carregar para mim e eu quero deixar como legado dentro da CIASA. Então, os próximos passos da CIASA, primeiro vai ser o sorteio do Sou Daqui, Compro no Tocantins, que eu acho que é algo que todos os empresários estão esperando aí com muito anseio. Ontem saiu a liberação desse recurso para a FACIET agora vai fazer a distribuição desses prêmios e provavelmente no mês de julho a gente vai fazer o nosso sorteio. E depois disso a gente já vai trabalhar para executar a nossa primeira FENESAMP, né, a Feira de Negócios. Então a missão da CIASA esse ano são esses 2 grandes eventos e no final do ano a gente vai fazer também a nossa campanha natalina. Muito bem, parabéns. Acho que essa feira deve ser uma das primeiras. A primeira do Bico do Papagaio. A primeira do Bico do Papagaio, olha só. E já conte com a CIPA. A CIPA e a CIASA já são co-irmãs aí, né? Em várias ações. Mara, parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação. Tenho certeza que através da presidência da CIASA, através da consultoria que você presta lá e através da sua vivência como mulher, como mãe, como empreendedora, você já ajuda muito no desenvolvimento regional do Bico do Papagaio. A gente torce sempre para que o Bico esteja sempre além, que venham mais associados, que de 7 chegue nas 25, né? E a CIPA e a Caravana CIPA é isso. É promover essa integração e fortalecimento entre as associações. Quero te agradecer pela presença, parabenizá-la pelo trabalho mais uma vez, parabenizar essa diretoria feminina, né? 100% feminina. Um abraço para todos da diretoria e agradecer você que está aí acompanhando do outro lado. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Toda quinta-feira nós estamos aqui no YouTube da CIPA, trazendo histórias de empreendedorismo, contando um pouco das associações dos outros municípios para se inspirar e para fortalecer aí. Porque o associativismo é isso, é abrir portas e dar as mãos. Por hoje é só. Até a próxima semana, hein?